É bom estar aqui louvando o nome do Senhor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 6, versículos 22 e 23. Deixa eu furei aqui. Aleluia. Obrigada. A palavra de Deus nos diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aleluia. O título dessa mensagem hoje é: não brinque à beira do abismo. Não brinque à beira do abismo. Eu vou começar contando uma pequena história verídica, que talvez seja uma confissão, talvez minha mãe não saiba disso. Sabe quando o pai e a mãe dizem assim: não faz isso que é perigoso, não põe o dedo na tomada, não mexe aí, não brinque em tal lugar? A gente ouve isso como filho, e quem é pai, quem é mãe, diz isso também, não é verdade? E certa vez eu estava deitada na minha cama, com uma moedinha na mão, e essa moedinha ia numa mão, ia para outra. Ali a pouco eu colocava essa moedinha na boca, tirava a moedinha. E obviamente que eu já havia sido orientada que moeda não é lugar de estar na boca, né? Até porque é suja, né? Mas naquele momento eu não pensei nisso, não. E tira a moeda, e bota a moeda para um lado, e bota a moeda para o outro, até que, de repente, moeda na boca, tira da boca, volta para a boca. A moeda veio na garganta. E num susto repentino, eu, graças a Deus, consegui expelir a moeda. Estava brincando com perigo, né? E eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para alguns dos irmãos, se o pai ou a mãe já orientou: não brinca com isso, não brinca com fogo, não vai brincar lá naquele lugar que é perigoso, né? Não vai naquela construção, não vai, né, André? Não vai. Aí a irmã está virando confissão, né? Não vai brincar lá naquela esquina que pode ser perigoso. Cuidado com aquele buraco. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, nós conseguiríamos tirar algumas histórias muito engraçadas. Outras nem tanto. Mas se você está aqui é porque talvez a consequência não foi tão grave assim, né? Mas não vá brincar no pasto, que é perigoso, né, irmão? Não vá lá. E a gente recebia orientações do pai e da mãe. Mas muitas vezes a gente brinca com o perigo, não é verdade? Quando a gente é criança, a gente não tem muita noção do perigo. E às vezes a gente se arrisca. E às vezes o pai fala: não desce de bicicleta naquela ladeira. Aí que a gente quer descer de bicicleta naquela ladeira. E muitas vezes a gente se arrebenta, mas depois que a história passa, a gente dá risada, não é verdade? Vira graça. E talvez, como você confesse lá depois de adulto, né? Talvez a minha história assim não foi tão drástica, nem tão engraçada assim, mas é fato que nós brincamos com o perigo por muitas vezes. E que, diante das orientações dos nossos pais, muitas vezes nós desobedecemos a eles, Deus tem misericórdia da gente, a gente fica sã e salvo e depois vira graça. Mas brincar com o perigo do pecado não é assim. Quando nós brincamos com o pecado, quando nós flertamos com o pecado, é como se a gente estivesse brincando à beira do abismo. É como se Deus falasse assim: ei, meu filho, não brinca com isso não, que isso é perigoso. Só que as consequências de quando nós brincamos com o pecado não são as mesmas de quando a gente era criança, que talvez a gente recebe um galo ou talvez um arranhão. Quem sabe até quebrar uma perna, um braço. Mas quando a gente brinca com o pecado, as consequências são drásticas, as consequências são terríveis. E o Senhor está sempre a nos orientar: olha, cuidado, cuidado. Quando Ele falou ao povo de Israel: olha, vocês podem escolher um caminho, são dois, mas você pode escolher um caminho. Escolha o caminho da obediência ou o da
desobediência. O caminho da obediência, você vai ter consequências positivas. O caminho da desobediência, você receberá maldição, mas escolha o caminho da obediência, mas essa escolha é sua. E o Senhor está sempre a nos orientar. Como quem diz, não brinque à beira do abismo, porque se cai no abismo, morre. Mas ele diz, não brinque aí, mas às vezes a gente escolhe brincar. E as consequências dessa, entre aspas, brincadeira, porque muitas vezes nós decidimos pelo pecado e parece que nós estamos brincando, elas são gravíssimas e são sequelas terríveis para nós. Muitas vezes nós flertamos com o pecado. Nós, de fato, brincamos com o pecado, sabendo que aquilo é pecado, sabendo que aquilo desagrada ao nosso Deus, mas nós continuamos brincando. E eu queria falar de 3 Ds do pecado. O pecado, irmãos, ele é ditador. Ele faz dos homens escravos. Quando você lê aqui o capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele vai mencionar por várias vezes, em vários versículos, sobre o servo, ou melhor dizendo, o escravo do pecado. E ele vai dizer, a fim de não servirmos mais ao pecado. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Isso está no decorrer do capítulo 6. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Aqui Paulo está trazendo um comparativo de escravos do pecado ou escravos da obediência. Não é como nos nossos dias, que quando nós trabalhamos e exercemos a nossa profissão, nós temos um horário para começar e um horário para terminar. E aí, nas horas vagas, se você quiser fazer um esporte, se você quiser ganhar dinheiro com outra coisa, se você quiser, enfim, fazer outra coisa, você pode fazer, não é verdade? Nas nossas horas vagas, a gente pode fazer. Ou nós temos algum escravo aqui? Não, né? Nós podemos. Aqui, Paulo está trazendo para nós a ideia de escravo. Aquele que não tem vontade própria, aquele que não tem hora vaga, aquele que vive para exercer a vontade do seu Senhor. É essa a ideia que Paulo está trazendo. E ele fala, olha, ou nós somos escravos do Senhor, ou nós somos escravos do pecado. Ou nós vivemos para agradar o Senhor, ou nós vivemos para agradar o tempo todo ao pecado. Nós precisamos escolher. E Cristo veio para nos libertar, mas nós precisamos entender que o pecado, ele é ditador. Ele faz escravos, faz de pessoas escravos. Aqui também nós podemos entender que o pecado, ele divide. Lá em Isaías 59, em Romanos 3, 23, diz assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E também Isaías 59, 1 a 2 diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os ouvidos agravados para não ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado, ele faz separação entre nós e Deus. O pecado, quando nós decidimos pelo pecado, nós decidimos nos afastar do Senhor. Quando nós flertamos com o pecado, nós decidimos estar longe. Senhor, o Senhor fica aí e eu fico aqui. O outro D do pecado é que ele é destruidor. O seu objetivo final é a morte, é a destruição. Na estrada do pecado, quando nós decidimos por esta estrada do pecado, o final dela, o destino desta estrada é a morte. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. É quando ele está trazendo um termo do militarismo. É quando o soldado executa uma missão com o suor do seu rosto, com a dedicação da sua vida,
E no final da missão cumprida, ele diz, olha, ele venceu aquela missão, então ele recebe o soldo, ele recebe o salário. E aí, ele merecidamente recebe o seu salário. O pecado, ele paga o seu salário com a morte. O pecado é destruidor. Mas, e eu gosto dos mas na Bíblia, né, Suzy? A gente ama os mas da Bíblia. Mas o próprio Deus nos deu a redenção. O próprio Deus planejou para nós a redenção. Nós, por nós mesmos, não seríamos capazes de nos libertar. Nós, por nós mesmos, não seríamos capazes de sair desses 3Ds do pecado. Mas o Senhor enviou Cristo. E como nós fomos ministrados no louvor, o Messias, o Salvador. E aqui o versículo 23 diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom foi nos dado por Cristo. O salário, aquele salário do pecado merecido, foi Cristo quem pagou. Era para que nós recebêssemos o salário de morte, mas Cristo morreu no meu lugar. Cristo morreu no seu lugar. O salário amargo que era para nós recebermos, o Cristo recebeu no nosso lugar. Ele recebeu. E também, quando o apóstolo Paulo fala o dom gratuito de Deus, ele também traz esta questão do militarismo, esta palavra. Quando um imperador assume o trono, ele decide também de uma estratégia política, mas ele decide presentear aquele exército. O exército não ganhou missão, o exército não foi para a guerra, o exército não fez nada, mas ele deu o dom, ele presenteou aquele exército com salário. É isso que Paulo está querendo dizer. Então ele diz para nós que o dom, o presente de Deus é sem o nosso merecimento. Nós não fizemos nada para merecê-lo. Nós não lutamos nenhuma guerra para merecer. Nós não fomos a nenhum campo de batalha para merecer. Mas o Senhor das nossas vidas resolveu, decidiu nos presentear gratuitamente e merecidamente por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu não sei, mas eu gostaria que o seu coração se enchesse de alegria. E eu também gostaria que o seu coração se enchesse de temor por causa do pecado. Sabe, meus irmãos, nós temos visto, e é por isso que se originou essa mensagem, quando nós conversamos com algumas pessoas, claro que não todas, as pessoas, elas olham ao seu redor e falam assim, mas por que isso está acontecendo comigo? Mas por que o mundo está assim? E a gente para, escuta, e a gente finaliza dizendo, olha, quando o Senhor disse que o pecado veio para amaldiçoar e fazer separação entre nós e Deus, ele não estava contando um conto de fadas. Não era uma historinha para assustar criança. É verdade. O pecado trouxe consigo grande maldição. E sabe, irmãos, por conta de algumas ideologias na nossa sociedade, a nossa fé, às vezes, ela é um pouco respingada. Quando colocam o homem no centro de todas as coisas, o homem é bom, o homem é altamente capaz, o homem é independente, o homem é a ciência, o homem. Nossa fé, muitas vezes, de tanto ouvirmos, de tanto sermos ali semeada essa semente maligna, às vezes a nossa fé pode ser respingada. E a gente esquece que a verdadeira história do pecado, que foi o homem que pecou, e por causa do pecado, nós recebemos maldição.
E as pragas que nós vemos, e a separação entre nós e Deus, é por causa do nosso pecado. Mas o Cristo a quem nós servimos se fez maldito para que nós possamos receber a vida eterna. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que a gente diz que é crente. E é por isso que a gente carrega esse nome precioso. Porque não somos nós no centro, não é a nossa capacidade, não é a nossa força, mas é por causa do Cristo, é por causa dele, é por causa do que ele fez por nós. Por isso a gente precisa parar de brincar à beira do abismo. Jesus morreu numa cruz que era para ser nossa. Jesus morreu uma morte que era para ser nossa. Jesus comprou uma vida que nós não éramos dignos, mas que é nossa. E ele fez isso por amor ao Pai. Porque o Pai nos amou. Porque o Pai decidiu nos amar. Porque o Pai nos amou de tal maneira. O Senhor Jesus nos convida a viver uma vida inteira para Ele. Por isso, eu quero trazer para nós, não volte a brincar à beira do abismo. E como que a gente volta a brincar à beira do abismo? Como que é isso? Às vezes o pecado pode parecer satisfatório. O pecado pode parecer atrativo. Mas ele é passageiro e ele é raso. E quando a gente menos espera, nós estamos emaranhados no pecado, como quem está viciado em algo, e para se livrar daquele vício é muito difícil. O pecado, ele nos engoda, nos engana, nos amarra. Como o pastor Oscar falou, e muitas vezes essas pessoas não conseguem sair mais do lugar, porque estão amarradas. Mas a gente às vezes brinca com o pecado, mesmo estando na igreja, mesmo frequentando o culto. Como que a gente faz isso? Às vezes a gente fala mais do que devia. Às vezes a gente fofoca um pouco, mente. Às vezes a hora que a gente vê, a gente já está falando mal do irmão. E coisa boa é a igreja, né, irmãos? Porque a gente é diferente um do outro. É ferro afiando ferro o tempo inteiro. E isso é maravilhoso, porque isso nos amadurece. Isso nos faz crescer como corpo. A gente é diferente mesmo. Uns são mais sérios, outros mais abertos, alegres. Não que o sério não seja alegre, mas o outro expõe mais a sua alegria. Um fala demais, o outro fala de menos. Aí a gente quer cutucar o que fala de menos. Uns são altos, outros são baixos. A gente é diferente, mas às vezes, por conta da nossa imaturidade, às vezes a gente fala mal do outro. Às vezes a gente mente, exagera um pouco. Às vezes a nossa língua não cabe na boca, e isso é brincar no abismo, irmãos, à beira do abismo. Quando a gente não pratica a justiça, nós fomos chamados para a justiça. Quando a gente é desonesto, quando a gente sem querer assim, olha o troco errado e leva para casa. Às vezes a gente brinca no abismo, comendo com pecadores, não como Cristo comia com pecadores. Às vezes a gente come como pecadores, bebe como pecadores, vive como pecadores e não com pecadores. Por isso, meus irmãos, eu digo, não brinque à beira do abismo. Eu já falei sobre os Ds do pecado. O pecado, ele nos divide. Ele nos separa do Senhor. O pecado, ele é destruidor. O pecado é ditador. Por isso não é brincadeira, é coisa séria. Por isso não brinque à beira do abismo. Não volte a brincar à beira do abismo.
Segunda coisa, pegue a estrada da santificação. Aqui o versículo vai dizer assim: mas agora, libertados do pecado, ou seja, esse pecado maldito não nos domina mais. Nós fomos feitos servos de Deus, nós temos um novo Senhor, e nós vivemos para este Senhor. Agora, vocês têm, diz, o fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Se o pecado ele é um caminho de morte, a santificação ele é um caminho de vida. Se o destino final do pecado é a morte, qual que é o destino final nessa estrada da santificação? É a vida. E não é essa vida que nós experimentamos aqui, é a vida eterna, a vida que não tem fim. E a santificação, meus irmãos, ela não é uma obra acabada. Não quer dizer que quando a gente diz, não, agora quem é o meu Senhor é Jesus, não quer dizer que a gente não erra mais, que a gente não tropeça mais. Aqui o autor falou o fruto da santificação, não o fruto da santidade. Ou seja, nós estamos nesse processo, nesta caminhada, e ao longo dessa estrada da santificação, o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, provoca mudanças profundas aqui dentro, que se manifestam aqui fora. O Espírito Santo, ao longo dessa estrada da santificação, produz coisas aqui dentro de nós, no mais profundo, e nós vamos manifestando o fruto. O fruto é aquilo que a gente mostra, aquilo que aparece. As nossas ações, as nossas palavras, aquilo que nós decidimos na nossa vida. E nessa estrada da santificação, até chegarmos à vida eterna, que parece que é o fim, mas na verdade é só o começo. Nessa estrada, o Espírito Santo vai dizendo, olha, a tua bagagem está muito pesada, pode deixar, você não precisa mais dessa bagagem. Aí você deixa a bagagem. Aí o Espírito Santo fala, olha, beba água, você precisa beber água nessa caminhada, senão você vai se cansar. E aí você bebe água. Aí o Espírito Santo vai dizendo, filha, você precisa abandonar isso. Tem mais isso aqui para você abandonar. Mas é um processo, e é caminhando, e é na trajetória, é no decorrer. A gente não fica pronto do dia para a noite, meus irmãos. Mas nessa trajetória da santificação, nós vamos aprendendo com o Espírito Santo, nós vamos aprendendo pela palavra de Deus, nós vamos aprendendo pela oração, nós vamos aprendendo pela comunhão com os santos, a estrada da santificação. E nesse aprendizado, nós vamos nos santificando até sermos parecidos com o nosso Senhor. Este fruto, ele precisa aparecer. Ah, mas o meu coração, Deus sabe, irmãos, mas a gente manifesta, não tem como. É dentro e fora. E a gente não precisa de regras, irmãos. Sem regras para ter uma vida santificada. É muito limitado viver debaixo de regra. É o Senhor Jesus que nos orienta. É pela palavra, pela comunhão dos santos, é através dos jejuns. Nessa estrada nós vamos aprendendo. Nessa estrada nós vamos tirando os excessos. O Espírito Santo vai tirando os excessos. Nessa estrada da santificação. O que nós não podemos fazer é parar. O que nós não precisamos e não podemos fazer é voltar para a beira do abismo e é ficar brincando ali. É ficar distraídos com o abismo. Você não pode, não precisa. Por isso, meu irmão, não brinque à beira do abismo. Por isso, tome a estrada da santificação. E por último, eu gostaria de dizer, mantenha a esperança da vida. Só para ludibriar crianças e mentes, ela é a pura verdade. A vida eterna é verdadeira, tão certo como o ar que eu respiro. No meio desse mundo tão terrível, no meio de escolhas e tantas escolhas que nós podemos fazer,
pode brilhar os nossos olhos, que o nosso coração e os nossos olhos brilhem, queimem pela vida eterna que nos aguarda. Que nós possamos continuar nessa estrada até alcançarmos o fim da nossa fé, como disse Pedro, que é a salvação da alma. Que nós possamos continuar firmes para o alvo, como disse Paulo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que nós possamos permanecer nessa rota, não ficar à margem da estrada e tampouco retroceder nessa estrada. Que nós possamos caminhar firmes até o grande dia. E às vezes a gente vai precisar abandonar algumas coisas mesmo. E às vezes a gente vai precisar deixar algumas coisas para trás. Mas com a certeza de que Jesus, o nosso guia, está conosco. Algumas coisas podem doer mais que as outras. Outras coisas podem nos dar uma certa vergonha. Mas Cristo já pagou toda a vergonha e toda a dor no nosso lugar. Nós temos 2 senhores diante de nós. Mas um só nos é permitido escolher. E o meu convite para você esta noite: vamos escolher por Cristo todos os dias. Vamos escolher por sermos guiados por este Mestre todos os dias, para que possamos receber o dom